Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119, o texto a mensagem desta noite, se encontra a partir do verso 17 ao verso 24. Salmo 119, do verso 17 ao 24, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Antes da leitura, uma breve lembrança aqui de dados importantes, a respeito desse salmo. Nós temos ouvido a respeito dele já nos últimos domingos, e o Salmo 119 é um salmo da palavra. Isso é muito importante para nós, porque um capítulo tão extenso e tão dedicado à palavra, muito provavelmente é muito importante para nós também. Como nós ouvimos, não se sabe ao certo o autor deste salmo, mas há uma grande probabilidade que seja Esdras, um homem da palavra também. E de maneira peculiar e cuidadosa, o salmo é dividido de 8 em 8 versículos, respeitando o alfabeto hebraico, como se o reverendo Ageu lembrou semana passada, como se nós pegássemos o nosso alfabeto português aqui, todos os versos, do verso 1 ao verso 8, todos os versículos começam com a letra A, um grande acróstico aqui. Todos os versículos do verso 9 ao verso 16 começam com a letra B. Por que isso? Porque o povo judeu, os hebreus, tinham um exercício desta forma, decorar trechos da palavra. E semana passada nós ouvimos que este salmo provavelmente, e é verdade, era um salmo já entregue na mão dos meninos, dos jovens, para que eles já aprendessem da palavra do Senhor. E isso para mim é muito interessante, pelo que nós vamos logo ler e meditar, aprender com a palavra do Senhor. Um salmo da palavra, um acróstico de 8 em 8 versos. Atenção então, nós lembramos que ele começa definindo quem é bem-aventurado, do verso 1 ao verso 8. Quem é feliz? Feliz é aquele que é irrepreensível e ama a palavra. Na semana passada nós ouvimos que feliz é aquele, o jovem, como o jovem pode guardar o coração, observando segundo a palavra. A santidade do povo de Deus é baseada na palavra. Isso desde a juventude, logo pequenos. Então vamos à leitura e depois à explanação do que o Salmo vai nos orientar nesta noite. A palavra do Senhor, meus irmãos, do verso 17 ao 24, diz assim: Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Increpaste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Se conosco, Senhor, neste momento de aprendizado e orientação da tua palavra. Que as palavras dos meus lábios, meditar do coração do teu povo sejam agradáveis a ti. Em nome de Jesus. Amém. Bem-aventurado é aquele que é irrepreensível e ama esta palavra. Feliz é aquele que desde a sua juventude pode guardar a palavra, observar a palavra e tantos exercícios que ela orienta. É assim que nós temos caminhado no Salmo. Mas agora, o Salmo apresenta uma coisa que é muito importante para a vida de um jovem ou para a vida de um crente. A palavra de Deus é honesta. E ela diz que você vai enfrentar dificuldades. É assim que o nosso trecho começa e termina, apresentando um quadro de tensão, de perseguição, de adversidade para o povo que observa a palavra. Por isso, o título da minha mensagem nesta noite, meus irmãos, é A Palavra do Senhor no Dia da Adversidade. A palavra do Senhor no dia da adversidade vai nos dirigir, nos apontar duas coisas que precisam haver no nosso coração.
Um grande deleite, ou um grande desejo em primeiro lugar. E depois um grande deleite, um grande desejo, um grande deleite. Duas coisas que precisam existir no coração daquele que enfrenta a adversidade. E é interessante que o nosso salmo começa dizendo que o salmista está enfrentando a adversidade exatamente por amar a palavra. Veja aí, o verso 17, quando ele começa dizendo, ser generoso, a ideia aqui normalmente é de reciprocidade, como se o salmista estivesse dizendo, Senhor, me dá aquilo que eu mereço. Mas o enfoque aqui parece ganhar outra ênfase. Dá uma olhada aqui no Salmo 116, versos 7 e 8, o mesmo termo que nós temos aqui no nosso verso 17, está ali usado no Salmo 116, quando a palavra diz assim, volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. E no verso 17, ele começa pedindo esta generosidade de Deus, porque ele está em dificuldades. É como se ele dissesse, Senhor, me livra, me traz o teu livramento, eu preciso dele. E eu quero que vocês percebam que, especialmente estes 3 primeiros versículos, o salmista vai carregar com muita ênfase a necessidade que ele mais tem no seu coração. Veja, ele está enfrentando dificuldades e precisa do auxílio do Senhor. Senhor, seja generoso para comigo, me livra. Eu sou teu servo, é assim que ele se apresenta. Eu sou aquele que depende de ti, eu sou aquele que é teu escravo, aquele que é sujeito ao Senhor. Agora, você reparou por que ele pede o livramento de Deus? O Salmo diz, o verso 17 diz que este pedido por livramento, este pedido por auxílio de Deus é para que ele viva e observe a palavra, ou obedeça a palavra. Então o desejo deste homem é, Senhor, me dá a vida. Eu estou sofrendo dificuldades porque eu sou fiel ao Senhor, porque eu tenho observado esta lei. Estou sendo apertado por conta disso. Mas Senhor, me livra, me dá vida, porque eu quero obedecer mais ainda. Porque eu quero te honrar mais ainda. Meus irmãos, você já orou assim? Eu confesso a vocês que poucas vezes passou pela minha cabeça orar esse tipo de oração. Primeiro que, tantas vezes no nosso país, a gente nem sempre enfrenta dificuldades, opressão. Nós vivemos uma vida até muito tranquila, infelizmente. Um dos professores do seminário diz que a igreja brasileira parece que entrou em acordo com a nação. Nós fingimos que somos crentes e eles fingem que não precisam de nós, não se incomodam conosco. Eles não se incomodam, a gente também não apela para pregar o evangelho a eles. Isso é um problema para nós. Talvez se nós fôssemos um pouco mais incisivos, um pouco mais apegados à palavra, nós com certeza enfrentaríamos algumas tensões um pouco mais duras. Talvez você tenha, ou até enfrente dificuldades no seu trabalho por ser honesto, por amar ao Senhor acima de tudo, e tomara que seja assim mesmo, mas no aperto, no livramento, você já pediu a Deus, Senhor, me livra, porque eu quero viver para te honrar mais ainda. Eu acho isso maravilhoso, meus irmãos, porque o Salmo quer dar aqui para nós o quê? Maturidade. Maturidade. Se ele começa dizendo quem é bem-aventurado, quem é que busca, quem encontra santidade, esse trecho me parece dar bastante destaque a este desenvolvimento na fé do cristão, ou daquele que observa a palavra de Deus. A palavra do Senhor no dia da adversidade deve ser então o nosso maior desejo, a nossa maior necessidade. E é assim que o salmista vai desenrolar os próximos 2 versículos. Veja só. Depois de pedir pela palavra, para viver melhor a palavra, para obedecer, observar, ele diz, Senhor, desvenda os meus olhos. E aqui está outra coisa interessante que o Salmo nos traz. Anteriormente, nós ouvimos muitos destaques do salmista dizendo, eu farei isso, eu farei aquilo, eu quero te honrar nisso, eu meditarei. Tenho mais regozijo, veja os versos anteriores, versos
13, 14, com os lábios eu tenho narrado, eu me regozijo mais no caminho dos teus testemunhos. Verso 15, meditarei. Verso 16, terei prazer. Tudo muita iniciativa do salmista. Mas agora tem uma coisa que ele não pode fazer. Por si só ele não pode enxergar a palavra. Spurgeon vai dizer que isso aqui é a oração do cego. E ele vai assumir: os defeitos não estão na palavra, os defeitos estão nos meus olhos. Eu estou comprometido, o pecado me cegou, eu não consigo enxergar tua lei. Por isso ele diz: Senhor, desvenda os meus olhos, ou me dá olhos. Para quê, meus irmãos? Para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem tesouros aí, Senhor, que eu preciso enxergar. E veja só, lembre de Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que a glória de Deus é vista, pode ser percebida na criação dele. Mas os homens, sabendo disso, renegam uma glória manifesta, aquilo que de Deus se pode conhecer está lá. E veja que nós temos a chamada revelação especial de Deus. Os tesouros da redenção do Senhor estão aqui. O salmista sabe disso, tem coisa boa aqui, tem alimento mais substancial aqui. E esta é uma das coisas que os salmos nos trazem. Eles ampliam a nossa maneira de orar. Eles são um auxílio para nós no nosso canto. Já repararam? Tem coisas aqui que a gente não encontra normalmente nas músicas que são costumeiramente cantadas nas igrejas. Mas os salmos dão para nós um aprofundar na grandeza de Deus, que é um tesouro mesmo. Só que você pode ler e observar e treinar, ser bem treinado em tantas coisas e não enxergar. Se Deus não for favorável a você, se Deus não te abrir os olhos, você não vai enxergar. Você pode lembrar dos fariseus e de tantos outros que tinham a lei, os escribas que registravam a palavra. Ela estava lá, mas ela não estava revelada ao coração. Tem coisas que você deve fazer e se empenhar mesmo. Lute, busque. Mas dependa, lembre de depender. Senhor, se o Senhor não me der olhos, eu não vou enxergar. E aqui a gente pode lembrar de muitos momentos em que a palavra do Senhor é auxílio para nós, né? O apóstolo Paulo aos Coríntios diz que até hoje, quando a lei é lida pelos judeus, existe um véu sobre o coração deles para que eles não vejam. E quando eles se convertem, é como se esse véu tivesse sido retirado. Ou outros, você pode lembrar, por exemplo, da conversão de Lídia. Eu gosto muito, nossa filha tem esse nome, porque é um texto muito marcante para nós. Paulo prega a palavra, e o registro aqui, o Senhor abriu o entendimento para que Lídia compreendesse as palavras do Senhor. Me dá olhos. Então, quando você se aproximar dos Salmos, quando você se aproximar da Escritura, você tem que ter essas duas coisas: o seu empenho, o seu desejo, mas tem que lembrar da sua maior necessidade. Senhor, eu não consigo enxergar por mim mesmo. Nós cantamos aqui, graça para lá, maravilhosa graça para cá. É favor de Deus na redenção e na manutenção da nossa fé. Graça, é favor do Senhor. Precisamos disso. Necessidade para nós. Ser generoso para que eu viva e te obedeça. Desvenda os meus olhos. E agora, o salmista, depois de fazer este pedido, ele apresenta as suas características. Repararam aqui? Ele diz no verso 19, sou peregrino na terra. Esta palavra é muito importante na Escritura. O próprio apóstolo Pedro vai dizer lá que nós hoje também somos peregrinos. E ser peregrino, meus irmãos, é alguém que não tem morada fixa aqui. Na verdade, não tem nem culturalmente. A nossa nacionalidade não é desta terra. Nos tempos antigos, nos tempos em que a Escritura foi registrada,
Havia no meio do povo do Senhor algumas pessoas, algumas classes que eram extremamente vulneráveis. As viúvas, os pobres, o órfão, e você também tem o estrangeiro, sendo alguém apresentado como vulnerável. É alguém que não tem defesa, alguém que precisa de socorro para ser defendido, para ser cuidado, para ser protegido em tantas vezes. O salmista está se colocando desta forma. Lembra, ele está em dificuldades por causa da palavra, mas ele ama a palavra, ele a deseja, ele quer viver para glorificar a Deus com mais palavra, para obedecê-lo. Ele precisa de olhos, mas ele diz: Senhor, essa terra não é minha, eu preciso do teu auxílio, eu preciso do Senhor mesmo. Por isso que ele completa dizendo que sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Não ter os mandamentos era a mesma coisa de que não ter o próprio Deus ao seu lado. Repararam como há um homem aqui, uma pessoa aqui extremamente necessitada da palavra de Deus. Ele está em apuros, em dificuldade, mas a sua mente está toda preocupada em viver a Escritura, amar a Escritura. Eu quero olhos para perceber as belezas do Senhor que estão registradas ali, os tesouros escondidos, como eu posso crescer. As minhas maiores necessidades, Senhor, eu não sou desta terra, eu sou um peregrino aqui, eu não tenho defesa, só o Senhor é o meu maior bem, os teus mandamentos. Por isso ele termina no verso 20, fazendo uma grande afirmação. É a primeira grande afirmação em que ele diz: a minha alma consumida está por desejar incessantemente os teus juízos. Eu desejo, eu busco essa palavra em todo o tempo. Eu busco e desejo essa palavra em toda oportunidade, com todo o meu coração. E o que me impressiona aqui é que este desejo é algo que é tão pouco visto entre nós crentes. Nos falta isso, especialmente no dia da adversidade. Nós queremos livramento. Senhor, me livra, eu não quero nem mais me envolver nas minhas complicações, eu vou até mudar meu comportamento. Mas este aqui não é assim. O Salmo nos orienta a buscar a palavra, amá-la. E mesmo quando a adversidade apertar, desejá-la todo momento, todo instante, para viver, para honrar, porque há tesouros, e ela é a nossa própria confirmação de que Deus está conosco. Você já orou assim? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus está falando sobre as bem-aventuranças, Jesus diz que bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, por aqueles que amam a palavra e obedecem a palavra. A ideia é esta, de que eles são pessoas que, bem-aventuradas por exercerem a sua fé com integridade. Há bem-aventurados aqui, mas que carecem, nós carecemos desta orientação, no dia da adversidade, que a palavra de Deus seja o nosso maior desejo. Você deseja isso? Quantas vezes nós nos dispersamos e os nossos desejos estão nos nossos hobbies, na nossa carreira, as nossas preocupações com os filhos tomam os planos para o céu. Eu quero que ele faça isso, quero que ele faça aquilo, outro. O que você faz no teu momento da solidão, né? Aquilo quando você não tem nada para fazer, o que vem no seu coração? O que aflora no teu coração? Tem gente que diz que quando você está sozinho, solitário, aquilo que vem, a primeira coisa que vem no teu coração, na tua mente, é aquilo que você mais ama. O que o crente, quando ele está sem nada para fazer, se é que existe um momento assim, o que vem na mente do crente? Desse homem aqui, a palavra. Certamente, a palavra é o seu maior desejo. Eu preciso, a minha alma está consumida, eu tenho um desejo intenso de amar e de me apegar em todo o tempo aos teus juízos. Me dá, Senhor. Então a gente tem um primeiro ensino aqui, para o dia a palavra para o dia, no dia da adversidade, nos ensina qual deve ser o nosso maior desejo.
A segunda parte do Salmo, do verso 21 ao verso 24, vai detalhar um pouco mais a aflição. Veja só que o verso 21, o salmista vai, neste verso, caracterizar ou apresentar como Deus trata com aquele que odeia ou que não se importa com a sua palavra. A palavra increpaste aqui significa repreender, repreensão. Então é como se ele dissesse: o Senhor repreende os soberbos. Você precisa se lembrar, nós lemos o Salmo 1 aqui. E a verdade da vida cristã é sempre dividida nesta realidade. A vida do homem é dividida nesta realidade. Aqueles que são justos e aqueles que são ímpios. O ímpio não se importa com a palavra de Deus. Para ele, Deus é chato. Deus atrapalha. Deus incomoda. Deus é um atraso. Na verdade, o ímpio é apresentado até na Escritura como um grande inimigo de Deus. Ele odeia a Deus. Eu sei que é difícil falar essas coisas aqui, mas a realidade é esta: ele odeia. Não à toa a palavra de Deus diz que nós somos inimigos de Deus. Inimigo não tem trégua, odeia mesmo. O ímpio odeia o Senhor. E aqui ele é apresentado como soberbo, como alguém que é autossuficiente. Aquele que não precisa do conselho do Senhor, aquele que não precisa das orientações da palavra de Deus. Eu posso caminhar por mim mesmo, é assim que ele vive, é assim que ele pensa, é assim que ele vive. Eu tenho condição de conduzir a minha vida. E os homens gostam disso, né? Bandeira de São Paulo tem até registrado: não sou conduzido, eu conduzo. Bandeira do nosso estado aqui é assim: não sou conduzido, eu conduzo. Os homens gostam dessas coisas de mostrar a sua força, a sua independência. Mas ser independente da palavra é um grande perigo, é receber a própria ira de Deus. A repreensão está ligada à ira do Senhor aqui. Ele diz: o Senhor repreende o soberbo. E aí, as duas palavras que se seguem, eles são malditos, ou eles se amaldiçoam, eles se desviam dos mandamentos. Olha só, gente. Gente que ouve ou que já conhece a Escritura, que já sabe das coisas de Deus, e a ideia, se a gente tem de um lado o salmista que ele busca: eu preciso. O soberbo, ele procura, tem palavra de Deus vindo aí, eu quero outro caminho, eu não quero isso. Eu não quero isso. Então por isso eles são chamados malditos. Moisés, quando entregou a lei, lá em Deuteronômio capítulo 27, verso 26, ele disse que de verdade quem não observa a lei do Senhor é maldito, traz maldição para a sua própria vida. E a gente tem que observar isso. Nós, lembrando aquilo que nós já lemos aqui no culto, os 10 mandamentos, nós amamos a lei do Senhor. O próprio Salmo 119, lá no verso 97, ele vai dizer: como eu amo a tua lei. Mas o Salmo, ou o Deuteronômio, a lei é entregue para nós com uma palavra tão bonita, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu te amei no templo da tua aflição. É graça, meus irmãos. Nosso culto aqui está cheio de graça. Mas o soberbo odeia esta graça, despreza esta graça, e por isso ele recebe a repreensão do Senhor. Então, no verso 22, o salmista vai apresentar um pedido a Deus. Tira de sobre mim, então, Senhor, o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Repararam aqui que ele sofre, ele tem mantido o seu apego à Escritura, mas socialmente ele é alguém que foi entregue ao desprezo, à vergonha. As pessoas à sua volta zombam dele, o oprimem, o recriminam. E quantas vezes nós encontramos esse tipo de circunstâncias nas escolas, quando nossos filhos são zombados porque não falam palavrão, não se envolvem com coisas corruptas, ou em mentiras. Nós incentivamos lá: filhos, sejam honestos, não colhem, não mintam, não maltratem seus amigos, não se envolvam na roda daqueles que querem zombar ou que querem desprezar os seus mestres, os seus professores.
Ou você no trabalho, às vezes, sabia que tem tantas mulheres hoje nos seus trabalhos que orientam as suas amigas a separarem de seus maridos? Ele não está te dando bola? Separa mesmo. E essas coisas vão tentando minar a nossa vida e você fala não, 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 e por isso você é desprezado. A sua honestidade talvez já tenha te levado até mesmo a perder empregos, a não ter ganhado postos mais altos na sua empresa, porque não, esse é muito honesto, ele não pode entrar aqui. Conheço irmãos assim, na polícia, amigos que foram colocados de escanteio, porque não entraram na corrupção de ganhar um dinheiro a mais de um advogado que quer livrar um bandido. Quantas coisas os crentes têm enfrentado, têm sido envergonhados por amarem, preservarem a palavra. O salmista então pede: Senhor, tira de mim este olhar, este comportamento social em que eles estão pesando contra mim a mão, me livra, Senhor. Isso não é pecado, está vendo? Não é pecado nós pedirmos o livramento do Senhor, nós devemos fazer isso mesmo. É assim que o salmista faz para nos orientar. A tensão aumenta no verso 23, quando ele registra que ele está diante de príncipes. Assentaram-se os príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Aqui parece que ele chegou em níveis sociais altos, e que até mesmo os governantes, aqui príncipes, têm esta ideia de pessoas que governam, que são líderes, olharam para ele, se levantaram, se assentaram e começaram a acusá-lo, a reprimi-lo pelo seu comportamento, pelos seus princípios. E isto invariavelmente me lembrou de Daniel, lembra-se? Daniel é íntegro, capítulo 6, verso 4, diz que os governantes, e os sátrapas se levantam e vão até Nabucodonosor para acusar a Daniel, um homem íntegro na palavra. E você vai enfrentar isso, você vai enfrentar estas tensões, mas o que a palavra do Senhor pode te ensinar neste momento? Qual a utilidade? Como o Senhor pode nos guardar? O verso 24, para mim, traz um segundo ensinamento de destaque aqui do meu sermão. Ele diz: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. E isso é visto exatamente porque, no verso 23, quando ele diz que diante dos príncipes que se levantavam e falavam contra ele, vocês repararam que ele diz: o teu servo considerou nos teus decretos. Na semana passada, nós ouvimos aqui, quando o reverendo Ageu falava sobre o verso 15, de meditar na palavra, a importância de meditar, não simplesmente ler e passar os olhos e ir embora. Pega o texto, aprende com o texto, no que eu tenho falhado com este ensinamento do texto, onde eu tenho acertado e por que eu tenho acertado, glórias a Deus por isso. Meditar é você trazer à mente várias vezes. Eu gosto da ideia, eu aprendi na escola do ruminar. Alguns animais ruminam, e a ideia do ruminar é mastigar, leva para o intestino. Eu sei que alguns não vão gostar da simbologia aqui, mas aguenta um pouco aí. Você levar para o intestino e trazer novamente para mastigar de novo, ruminando, meditando, refletindo. A ideia da palavra é aqui. E veja que, diante dos príncipes, meditar, considerar na palavra, trouxe a este homem estabilidade, serenidade. Veja, não é fácil enfrentar oposição. Não é fácil enfrentar, ser solitário no meio de tantas pessoas sendo contrárias a você, dizendo que você está errado. Você é retrógrado. Você não está colaborando para o bem da sociedade. Crente, você é um atraso. Não é fácil sustentar-se nesta hora. O que o Salmo nos ensina? O que o Salmo nos orienta aqui? A serenidade ou a estabilidade, a fortaleza do crente é sempre a palavra do Senhor. Os ímpios estão falando,
estão se levantando contra nós. Mas aquilo que guarda o nosso coração, aquilo que é verdadeiro, o mundo pode até cair à nossa volta, mas aquilo que é firme, é aquilo que Deus diz, a palavra de Deus diz, aquilo que nos orienta, que nos sustenta, que nos dá estabilidade, serenidade, é a palavra do Senhor. Por isso, mergulhar nela, amá-la, buscá-la. Senhor, eu aguardo, eu a amo, eu não a desprezo, eu não me desvio dela, eu a amo mesmo, eu a desejo. E ele diz aqui no verso 24, terminando esta sessão: os teus mandamentos, os teus testemunhos são o meu prazer. E aqui eu trouxe a ideia de deleite, aqui ela pode ser também trazer essa tradução, de que os teus testemunhos, Senhor, são o meu deleite, são os meus conselheiros. Aquilo que é para nós um prazer, é verdade, é aquilo que nos guarda nas nossas maiores dificuldades. Então, como nós, como servos do Senhor, aprendendo, servos da palavra, como a palavra de Deus se apresenta no dia da adversidade, para nós ela deve ser o nosso maior desejo. Senhor, eu tenho uma só necessidade, Tua palavra. Senhor, eu tenho um só deleite. O mundo pode se levantar contra mim. A maturidade é, de fato, ganhar este verdadeiro desejo e este verdadeiro deleite na palavra. Infelizmente, nós temos dificuldades em manter isso. Nós temos que dar graças a Deus porque Cristo nos mandou o seu Espírito Santo. É por Ele que nós amamos esta palavra. Sabiam disso? A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo registra que há um bem excelente naqueles que receberam o Espírito do Senhor. Capítulo 3 de 2 Coríntios, a palavra do Senhor diz assim: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O verso 18 diz: todos nós agora, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Existe um trabalho hoje do próprio Espírito de Deus no meio da sua igreja, para amar esta palavra, para desejá-la, para ter deleite nela, para tirar aquilo que não presta de nós, para nos moldar ao nosso Redentor. O grande trabalho do Espírito Santo é nos dar a santidade através dessa palavra, para nos fazer cada vez mais parecidos com Cristo. Nosso Salvador verdadeiramente é o homem da palavra. É a palavra que andou entre nós. Não é assim que o evangelista João diz lá no verso 1 do seu evangelho? Capítulo 1, verso 1. A palavra de Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra está entre nós. Mas especialmente no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, a palavra do Senhor, no capítulo 7, nos apresenta um servo obediente, um homem que verdadeiramente amava a palavra. Capítulo 7 de Hebreus, capítulo 10 de Hebreus, capítulo 10, do verso 3 até o verso 8, diz assim: entretanto, nesses sacrifícios, ele estava falando anteriormente de sacrifícios, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Está dizendo que os sacrifícios que eram feitos eram insuficientes, e aí se apresentou alguém diante de Deus, a partir do verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então ele acrescentou no verso 9: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Apresentou-se diante de Deus alguém, um servo que verdadeiramente amava a palavra. Cristo, o nosso Salvador, é o homem pleno, cheio, é a própria palavra, é o homem da palavra que ama, que não titubeia,
Ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, para ser trabalhado. E ali, Satanás se apresenta e fala assim: olha, você está com fome. Transforma estas pedras em pães, se alimenta. E o nosso Salvador diz que há uma necessidade maior para ele. Mais do que pães, mais do que o alimento. A palavra, toda a palavra que procede de Deus. Este era o alimento de Cristo. Você há de se lembrar que diante dos opressores, no dia da sua grande tribulação, prestes a enfrentar a cruz, Cristo foi entregue a Pilatos, a Herodes. Os líderes religiosos o afrontavam, e ele permaneceu em silêncio, como ovelha muda. Você lembra disso? Herodes zomba de Cristo, mas ele tem integridade, estabilidade, porque ele ama a palavra. Ele é o servo obediente que se apresenta diante de Deus, que está diante de Deus, porque ele obedeceu cumpriu toda a palavra. Ele é o servo que ama, ele é o servo que nos abriu o novo e vivo caminho, para nos unir, como nós cantamos aqui, a maravilhosa graça que nós recebemos, é de que hoje nós estamos unidos a Ele, nós podemos amar o que Cristo amou, por nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar, nem amar, mas graças a este Redentor maravilhoso, pelo seu Espírito que está imprimindo em nós as características do nosso Redentor, louvado seja este bendito Salvador, homem da palavra, que está produzindo em nós servos maduros nela. Como então, meus irmãos, a palavra do Senhor pode ser útil e um bem para nós no dia da adversidade, produzindo em nós um verdadeiro desejo, um único só desejo, amar esta palavra, viver, eu quero ela, Senhor, quero vivê-la intensamente e ter deleite nela. Os caminhos dela são sempre melhores. Ele diz aqui ao final que estas palavras, os testemunhos do Senhor, são seus conselheiros. Nós estamos chegando próximo ao Natal e podemos lembrar de que foi nos prometido um maravilhoso conselheiro, Cristo para nós, suas palavras para nós, que elas tragam maturidade, integridade para nós, assim como foi para o nosso Salvador. No dia que nós falharmos, nós temos um Redentor que intercede por nós. Que bênção, que bênção. Mas hoje nós podemos amar esta palavra também de todo o coração e de toda a alma e desejar viver por ela. Que Deus nos guarde, que o Senhor Jesus nos guarde, que o Espírito Santo continue nos dando olhos e nos aqueça o coração, assim como os discípulos em Emaús ouviram Jesus falando. Eles falavam, prefeitura, quando ele falava da palavra, o coração da gente não ardia. Desejo e deleite. A palavra do Senhor seja assim para nós. Que Deus nos abençoe.